Capítulo 50. O Sr. Bennet muitas vezes desejara que antes desse período da vida, em vez de gastar todos os seus rendimentos, tivesse deixado de lado uma quantia anual para maior garantia das filhas e da esposa, se esta sobrevivesse a ele. Agora se arrependia disso mais do que nunca. Se tivesse cumprido seu dever nesse ponto, Lídia não estaria em dívida com o tio pelo pouco de honra e de crédito que ainda lhe restava. A satisfação de convencer um dos jovens mais ordinários da Grã-Bretanha a tornar-se seu marido teria, então, permanecido em seu devido lugar. Estava seriamente preocupado em ver que uma causa tão pouco vantajosa para todos fosse levada adiante à custa apenas de seu cunhado. E estava decidido, se possível, a descobrir o montante da ajuda, para desobrigar-se assim que pudesse. Quando o Sr. Bennet se casou, julgavam que a economia fosse algo completamente inútil, pois, é claro, teriam um filho. Assim que chegasse à maioridade, o filho deveria resgatar o morgadio, garantindo com isso o sustento da viúva e dos filhos mais moços. Vieram ao mundo 5 filhas, uma após a outra, mas nada do filho. E a Sra. Bennet, durante muitos anos depois do nascimento de Lydia, ainda estava certa de que ele viria. Finalmente perderam toda a esperança. Mas então já era tarde demais para poupar. A Sra. Bennet não tinha queda para a economia, e só o amor de seu marido pela independência impediu que gastassem mais do que recebiam. O contrato matrimonial dava 5.000 libras à Sra. Bennet e aos filhos, mas em que proporção tal quantia seria dividida entre estes era algo que dependia da vontade dos pais. Esse era um ponto, com relação a Lídia, pelo menos, que devia ser decidido agora. E o Sr. Bennet não hesitou em aceitar a proposta que lhe era feita. Em termos de agradecido reconhecimento pela bondade do cunhado, embora expressos de modo um tanto conciso, ele então pôs por escrito sua total aprovação de tudo o que fora feito e sua disposição de honrar os compromissos que haviam sido assumidos em seu nome. Nunca imaginara que fosse possível convencer Wickham a se casar com sua filha com tão poucos inconvenientes para si mesmo como pelos presentes acordos. Das 100 libras esterlinas que lhes deviam ser pagas, gastaria pouco mais de 10 por ano. Pois com as despesas do sustento do dia a dia e os contínuos presentes em dinheiro que chegavam a ela pelas mãos da mãe, os gastos de Lídia até então haviam sido só um pouco inferiores àquela soma. Outra surpresa muito bem-vinda era ver que tudo aquilo podia ser feito com um esforço tão insignificante de sua parte, pois o que mais queria no momento era ter o mínimo possível de problemas com aquele negócio. Quando passaram os primeiros arroubos de raiva provocados pelas buscas de sua filha, ele naturalmente voltou à indolência primitiva. A carta foi logo enviada, pois embora procrastinador em começar a agir, era rápido na execução. Solicitou maiores detalhes sobre o quanto devia ao cunhado, mas estava zangado demais com Lídia para lhe mandar uma mensagem. As boas novas espalharam-se rapidamente pela casa e com velocidade proporcional pela vizinhança. Foram recebidas nesta última com resignada filosofia. Para as conversas, teria sido melhor, é claro, que a senhorita Lydia Bennet tivesse sido vista em Londres por acaso. E esta seria a alternativa ideal que se tivesse afastado do mundo em alguma fazenda distante. Mas havia muito o que falar sobre o casamento dela, e os cordiais votos de felicidade, formulados nos últimos dias por todas as velhas rabugentas de Meryton, pouco perderam de seu espírito com a mudança das circunstâncias, pois com tal marido a desgraça de Lídia era tida como certa. A Sra. Bennet não descia havia 2 semanas, mas naquele dia feliz ela tornou a ocupar o seu lugar à cabeceira da mesa e com um bom humor opressivo. Nenhum sentimento de vergonha ofuscava seu triunfo. O casamento de uma filha, o primeiro objetivo de seus desejos desde que Jane completara 16 anos, estava agora a ponto de se realizar. E seus pensamentos e palavras se referiam todos aos presentes, às elegantes cerimônias, às finas musselinas, às carruagens e aos criados novos. Já estava à procura pela vizinhança de um bom lugar para a filha e, sem sequer saber qual seria a renda deles, rejeitou muitos imóveis por serem pequenos e de pouco prestígio. Hay Park podia servir, disse ela, se os Golding saíssem de lá. Ou a mansão de Stoke, se a sala de estar fosse maior, mas Ashworth é distante demais.
Eu não suportaria tê-la a 10 milhas de mim, e quanto a Purvis Lodge, os sótãos são medonhos. Seu marido permitiu que ela falasse sem parar enquanto os criados estavam presentes. Mas quando eles se retiraram, disse a ela: Senhora Bennet, antes de tomar uma ou todas essas casas para seu genro e sua filha, vamos deixar bem clara uma coisa. Numa das casas desta vizinhança, eles nunca serão admitidos. Não encorajarei o descaramento dos dois, recebendo-os em Longbourn. Seguiu-se a essa declaração uma longa discussão. Mas o Sr. Bennet se manteve firme. A contenda logo levou a outra, e a Sra. Bennet descobriu, com espanto e horror, que o marido não daria um tostão para comprar o enxoval da filha. Afirmou ele que ela não receberia nenhum sinal de afeto da parte dele na ocasião. A Sra. Bennet mal conseguia compreender aquilo. Que a sua cólera chegasse a um tal grau inconcebível de ressentimento, a ponto de recusar à filha um privilégio sem o qual seu casamento mal pareceria válido, era algo que superava tudo que julgava possível. Era mais receptiva à desgraça que a ausência de um vestido novo representaria para o casamento da filha do que a qualquer sentimento de vergonha por ter ela fugido e vivido com Wickham 2 semanas antes das cerimônias nupciais. Elizabeth lamentava agora profundamente ter, pela angústia de um momento, sido levada a exprimir ao Sr. Darcy os seus temores em relação à irmã. Pois uma vez que o casamento logo poria um ponto final à fuga, era de se esperar que pudessem ocultar de todos os que não pertencessem à família o seu começo desfavorável. Ela não receava que ele espalhasse mais a notícia. Pouca gente havia em que confiasse mais do que nele, mas ao mesmo tempo não havia ninguém cujo conhecimento da fraqueza da irmã a tivesse humilhado tanto. Não, porém, por algum receio das desvantagens que aquilo pudesse trazer para ela pessoalmente, pois de qualquer maneira parecia haver um abismo intransponível entre eles. Se o casamento de Lydia se tivesse concluído de modo mais honroso, não era de supor que o Sr. Darcy se relacionasse com uma família em que, a todas as outras objeções, se somaria agora uma aliança e um relacionamento do tipo mais íntimo com um homem tão justamente desprezado. Não era de espantar que ele passasse a evitar tal relacionamento. O desejo de obter a simpatia dela, que ela adivinhara nele em Derbyshire, não podia razoavelmente sobreviver a um tal baque. Sentia-se humilhada e amargurada. Estava arrependida, ainda que não soubesse bem do que. Começou a desejar a estima dele, quando já não podia ter a esperança de conquistá-la. Queria ter notícias dele, quando eram mínimas as possibilidades de obter alguma informação. Estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele, quando provavelmente já não se veriam nunca mais. Que glória para ele, pensava ela muitas vezes, se soubesse que as propostas que ela orgulhosamente rejeitara, havia apenas 4 meses, seriam agora aceitas com a máxima alegria e gratidão. Ela não tinha dúvida de que ele era o mais generoso dos homens, mas, como era um ser humano mortal, teria cantado vitória. Começava agora a compreender que ele era exatamente o homem que, pelo caráter e pelos talentos, mais combinaria com ela. Sua inteligência e seu temperamento, embora diferentes dos dela, teriam correspondido a todos os seus desejos. Teria sido uma união proveitosa para ambos. Pela desenvoltura e vivacidade dela, o humor dele teria sido abrandado e suas maneiras melhoradas. E com o discernimento, a cultura e o conhecimento do mundo que ele tinha, ela se teria beneficiado ainda mais. Mas agora, um tal casamento feliz não mais poderia ensinar à multidão o que realmente significa a felicidade conjugal. Uma união de natureza diferente, que destruía a possibilidade da outra, logo se formaria no seio da família. Como Wickham e Lydia poderiam manter-se com razoável independência era algo que ela não conseguia imaginar. Mas era fácil calcular quão breve seria a felicidade de um casal que só se unira porque a paixão era maior do que a virtude. O Sr. Gardner logo tornou a escrever para o cunhado, respondendo brevemente aos agradecimentos do Sr. Bennet, garantindo-lhe estar sempre pronto a promover o bem-estar de todos os membros da família. E concluiu, implorando-lhe que nunca mais tocasse no assunto. O objetivo principal de sua carta era informá-los de que o Sr. Wickham resolvera abandonar a milícia.
Eu queria muito que ele fizesse isso assim que o casamento fosse marcado. E acho que vai concordar comigo em considerar muito conveniente a sua saída de tal corporação, tanto por ele mesmo quanto por minha sobrinha. O Sr. Wickham pretende alistar-se no exército regular, e entre os seus velhos amigos ainda há alguns que podem e estão dispostos a ajudá-lo nesse sentido. Foi-lhe prometido o posto de alferes no regimento do General Mackenzie, atualmente aquartelado no norte. É bom que ele vá para bem longe desta parte do reino. Ele parece bem intencionado, e espero que entre gente diferente, onde terão um nome a zelar, sejam ambos mais prudentes. Escrevi ao Coronel Foster para informá-lo dos nossos últimos acertos, e para lhe pedir que dê aos vários credores do Sr. Wickham, em Brighton e cercanias, a garantia de que serão pagos muito em breve, algo pelo qual me empenhei pessoalmente. E peço que você mesmo se encarregue de dar garantias semelhantes aos credores de Meryton, dos quais darei uma lista elaborada segundo informações fornecidas por ele mesmo. Ele nos relatou todas as suas dívidas. Espero pelo menos que não nos tenha enganado. Haggerston recebeu as nossas instruções e tudo será concluído numa semana. Eles vão, então, juntar-se ao regimento dele. A menos que sejam antes convidados a ir a Longbourn. Eu sei por meio da Sra. Gardner que a minha sobrinha deseja ardentemente ver vocês todos antes de deixar o sul. Ela está bem e pede que você e sua mãe não a esqueçam. Cordialmente, etc. Gardner. O Sr. Bennet e as filhas compreenderam todas as vantagens da saída de Wickham do regimento de Shear com a mesma clareza com que o Sr. Gardner as percebera. A Sra. Bennet, porém, não ficou tão satisfeita com aquilo. O fato de Lydia ir morar no norte justamente quando esperava ter mais prazer e orgulho na companhia dela, pois de algum modo desistira da ideia de residir em Hertfordshire, era uma profunda decepção. E além disso, era uma pena que Lydia fosse afastada de um regimento em que todos a conheciam e em que tinha tantos admiradores. Lydia gosta tanto da Sra. Foster, disse ela. Será um horror separá-las. E há tantos rapazes também de que ela gosta tanto. Talvez os oficiais não sejam tão simpáticos no regimento do General Mackenzie. O pedido da filha, pois assim ele podia ser considerado, de ser readmitida na família antes de partir para o norte, recebeu no começo uma resposta absolutamente negativa. Jane e Elizabeth, porém, que concordavam em desejar, para o bem dos sentimentos e do decoro da irmã, que seu casamento fosse reconhecido pelos pais, insistiram com tanto empenho, mas também com tanto discernimento e tanta doçura, para que ela e o marido fossem recebidos em Longbourn assim que estivessem casados, que seu pai foi convencido a pensar, como as duas filhas pensavam, e a agir como queriam. E sua mãe teve a satisfação de saber que poderia exibir a filha casada pela vizinhança antes que ela partisse para o exílio no norte. Quando o Sr. Bennet voltou a escrever ao cunhado, portanto, deu a eles a permissão para virem. E ficou acertado que assim que a cerimônia acabasse, eles viriam a Longbourn. Elizabeth estava surpresa, porém, de Wickham ter aceitado um tal plano. E se ela tivesse consultado apenas a sua própria inclinação, um encontro com ele seria a última coisa que teria desejado. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.